Olá, pessoal! Bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou resenhar Flores para Algernon, um livro maravilhoso, o melhor livro que eu li até agora durante esse ano e vai entrar para a lista dos meus favoritos da vida. Vamos lá conferir essa resenha? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vou resenhar Flores para Algernon, do Daniel Keyes. E eu já vou falar, gente, desculpas antecipadamente, se durante a leitura, durante a resenha, o meu emocional ficar meio abalado, porque esse é um livro muito intenso, um livro que me levou a muitas lágrimas durante a leitura, que mexeu muito com o meu emocional. É um livro maravilhoso, mas é um livro muito doído para se ler. Então, vamos lá conferir. Charlie tem 32 anos. Charlie tem deficiência intelectual. Ele topa passar por um experimento numa faculdade. Ele foi indicado por esse experimento. Ele foi indicado pela professora Alice Kinnear, porque ele era aluno dela e ele foi indicado por ela porque o sonho do Charlie era ficar mais inteligente. Ele só queria ser inteligente. Então, ele topa passar por esse experimento, mesmo. Esse experimento consiste em uma cirurgia no cérebro. Ele é avisado que ele pode ter efeitos colaterais no futuro, que ele pode ficar com sequelas e que não é garantido que o experimento vai dar certo. Mas mesmo assim, ele topa, ele aceita, ele tem 32 anos e ele quer ser inteligente de qualquer forma. O livro começa com os roteiros de progresso. Roteiro 1, roteiro 2, progresso 1. Aí, conforme os progressos, esses roteiros de progresso vão passando no livro, você vai entendendo a história, você vai entendendo o enredo do livro. Então, no começo, você começar lendo o livro, você vai achar que a autora escreveu errado, que vai ter muito erro de português, vai ter muita falha na escrita ali, mas são os pensamentos do Charlie e a forma que o Charlie escrevia. Então, conforme esses relatórios vão progredindo, no início ele fica. Antes dele começar, quando ele faz a cirurgia, que ele topou fazer a cirurgia, ele não pode falar para ninguém que ele fez uma cirurgia. Então, ele trabalha numa padaria, então ele falou para os colegas que ele teve um problema de saúde que precisou fazer uma cirurgia, mas não disse que era para ficar inteligente. E conforme vai passando os relatórios, no início ele vai achando que não deu certo, que ele não aprendeu nada, ele fica nervoso, porque ele quer que aconteça tudo muito rápido, que ele já vê se deu certo muito rápido. Mas, gente, cada relatório desse a gente vai sentindo as mudanças na inteligência dele, já vai mudando a escrita, já vai mudando a fala dele. Mas, com a inteligência, vem as dores. Com a inteligência veio o conhecimento. E vem, gente, as dores, ele começa a lembrar, vem formas de lembrança. Ele começa a lembrar da infância, do que os alunos faziam com ele na escola, do comportamento dele na escola. Ele começa a lembrar dos pais. No início, ele não consegue lembrar dos rostos dos pais, nem do rosto da irmã, mas ele lembra do pai, ele lembra da mãe. E ele começa a lembrar da forma que a mãe dele tratava. Essa mulher, quando ela teve o filho, ela não queria acreditar que ele era diferente. E ela achava que ele era igual às outras crianças. O marido já percebeu que o filho era diferente. E ela não, ela forçava ele a aprender porque achava que ele aprendia. E ela era intolerante, ela forçava o menino a aprender, levou ele num monte de médico. E nessas forçação de aprendizado, aconteciam coisas humilhantes por Charlie, coisas que o Charlie não compreendia, coisas que ela castigava o Charlie por fazer.
E ele não tinha culpa disso, então ele era castigado. Mas mesmo assim, no final, ela se arrependia e ela tratava ele bem até a irmã dele, até a filha dela nascer. Aí, quando ela teve outra filha, que ela viu que a filha era normal, ela começou a maltratar o Charlie. Ela começou a não ligar mais pro Charlie. Até que um dia ela mandou o Charlie embora. Ela pediu pro marido tirar o Charlie de casa, depois do acontecido lá, e mandar o Charlie embora. E essa hora, gente, o que aconteceu para ela mandar o Charlie embora foi de partir o coração, a forma que ela fez isso. Então, o Charlie foi mandado para uma casa lá para pessoas com deficiências, para pessoas que precisam de um cuidado especial. Só que o tio do Charlie tirou ele de lá e levou ele para um outro amigo. Esse tio criou ele, e esse tio também levou ele para esse amigo dono da padaria, o senhor Donner. E o senhor Donner deu serviço para o Charlie. Então, o Charlie fazia entrega, ele varria o chão da padaria, ele fazia entregas. Depois da cirurgia, o Charlie achava que os amigos da padaria eram seus amigos, que eles riam com o Charlie, que ele brincava com o Charlie. O Charlie começa a perceber que eles não brincavam com o Charlie. Eles não riam com o Charlie. Eles riam do Charlie. Eles maltratavam o Charlie. Eles zombavam do Charlie. Eles faziam muitas maldades com o Charlie. E o Charlie começa a perceber tudo isso. E isso dói, isso machuca. Com o conhecimento veio a dor, veio o sofrimento de tudo que eles faziam com ele. E ele se revolta, a inteligência dele faz com que ele troque de posto na padaria, ele começa a operar os maquinários, ele começa a se destacar. As pessoas que gostavam dele porque podiam zombar dele, não gostam mais dele, porque agora ele é superior a eles. A professora Alice Kinnear, que indicou o Charlie, que cuidava do Charlie, que protegia o Charlie, ela sempre cuidou dele, gente. Ela sempre foi amorosa, foi carinhosa. Só que eles tinham um relacionamento além. O sentimento do Charlie por Alice era além de professor e aluno. Só que a Alice até queria dar uma chance depois para ele. Só que ela achou que ele já era superior a ela, que ela também não conseguia lidar com ele. O Charlie foi se vendo quando ele ficou muito inteligente, porque ele virou um gênio, que a genialidade dele não servia para muita coisa. Porque com a genialidade dele, as pessoas se afastaram dele, as pessoas tinham inveja, as pessoas se ressentiam do conhecimento, da sabedoria dele. O professor o professor Nimor, que foi quem ajudou a fazer a cirurgia, foi quem fez a cirurgia no Charlie, foi ultrapassado pelo Charlie, tinha ressentimento. O psiquiatra, o senhor Strauss também, meio que. Só que o Strauss, gente, eu gostei. O Strauss era gente boa, assim, ele se ressentia um pouco, mas nem tanto. O Burt, que ajudava o Charlie, também ficou meio assim, mas também era gente boa. E, gente, o título do livro é o Algernon, é Flores para Algernon. Algernon é um ratinho de laboratório. Tudo que foi feito no Charlie foi feito primeiro no Algernon. E no início, o Charlie se ressentia do Algernon ser mais inteligente que ele. Então, eles dois formaram aquele vínculo de os dois ter ficado muito inteligente, eles dois estar lá no laboratório. E o Charlie foi ficando inteligente, a vida dele foi seguindo, ele se afastou da padaria por uns tempos, porque já não era mais o lugar para ele ali. Ele foi para vários lugares, ele foi além, ele fez muito estudo, ele fez muita coisa. Ele tentou se relacionar mais intimamente com a Alice, mas essa parte não deu muito certo, porque o Charlie tinha sempre um bloqueio de infância ali que não funcionou muito bem. E ele gostava muito da Alice, muito, muito, e algo nele não deixava ele avançar desse termo como a Alice. Aí ele conheceu a Fei depois, aí com a Fei já foi um relacionamento mais diferente, porque a Fei já era uma menina mais solta, mais descolada, e que no fundo ele não amava a Fei, era só uma garota que participava ali da vida deles, eles eram vizinhos de apartamento, tudo tal.
Mas antes da FEI, eu vou voltar o que levou o Charlie até a FEI. O Charlie foi participar de uma conferência onde ele foi mostrado para o mundo o que foi feito na cirurgia dele. Ele e o Algernon foram lado a lado mostrado nessa conferência e o que foi feito, o que aconteceu com eles dois. Durante essa conferência, o professor Nimor tratou Charlie como um rato de laboratório, como um ser que não existia. Ele quis dizer que foi ele que fez o Charlie. Isso acabou com o Charlie. O Charlie se magoou muito. Dói você ler essa parte assim, porque ele nunca foi tratado como um ser humano. E o que o Charlie queria? O Charlie só queria ser tratado como um ser humano. Ele só queria ser visto como humano. Ele só queria ser cuidado, ser acarinhado, ser protegido. Nessa conferência, depois dessa conferência, o Charlie ficou tão pé da vida que ele foi ficando irritado com aquele tratamento para ele e para o Algernon, que ele fez algo que ficou engraçado. Ele soltou o Algernon nessa conferência, gente. Só deu mulherada pulando nas cadeiras, gente correndo para lá, todo mundo tentando pegar o ratinho gênio. E o que o Charlie fez? Charlie saiu de lá, catou o Algernon, botou no bolso e ó, vazou da conferência, voltou para casa, alugou um apartamento, não voltou mais para o lugar onde ele morava, não voltou para o laboratório por um tempo. E lá nessa conferência, o Charlie descobriu algo muito importante. O experimento deu errado. E ele sabia que a partir de agora ele tinha que correr contra o tempo para tentar reverter o experimento ou simplesmente fazer tudo o que ele queria fazer com pouco de tempo que ele tinha. Então ele começou a estudar, a fazer teste, a tentar fazer, a tentar corrigir. E nisso ele conheceu a FEI, e a FEI ajudou ele a passar por isso, só que também levou ele para um caminho ruim, porque ela levou o Charlie para beber, ele só bebia, ele só se envolvia com a FEI porque ele bebia, então levou ele para um lado meio ruim, que depois que ele conseguiu equilibrar esse lado e voltar. E ele só voltou com a ajuda da Alice, porque mais uma vez a Alice estava lá. E mais uma vez ela era o suporte do Charlie. Ela sempre foi o suporte do Charlie. Sempre que ele precisava de uma ajuda, era a Alice que está lá. Então, como a descoberta que o experimento não ia dar certo, que ele tentou reverter, ele foi se preparando para o inevitável, que podia ele conseguir reverter ou não. Então ele foi conhecer, porque depois que eles tinham tratado, se o experimento não desse certo, talvez a inteligência dele ia regredir menos do que já era, e ele ia ter que morar numa casa para pessoas especiais. Então o Charlie vai conhecer esse local enquanto ele está lúcido, ele vai rever o pai. A hora que ele vai rever o pai é muito triste, porque eu não vou dizer o que acontece nessa hora, porque te parte o coração quando ele tenta rever o pai. E depois ele também vai buscar pela mãe, pela irmã, ele vai rever a mãe, ele vai rever a irmã. A irmã dele foi muito ruim com ele na infância, ela foi muito ruim com ele na adolescência. Mas era uma coisa de criança, de adolescente que não tinha muita racionalidade. A mãe do Charlie, eu já acho que ela já pecou mais aí. Então o Charlie vai fazendo tudo o que ele pode, aí ele tem o envolvimento dele com a Alice, dessa vez ele consegue fazer funcionar, mas aí as coisas vão mudando, as coisas vão se transformando e vão levando esse livro para um desfecho assim impressionante. É um final impressionante, aquele final que te arrasa, que te detona e você não sabe. Eu fiquei pedindo assim por um final diferente. Ao mesmo tempo, eu queria que ele ficasse inteligente e ao mesmo tempo eu queria que o Charlie voltasse ao esquecimento. Porque quando ele era especial, ele não tinha dor, ele não tinha sofrimento. Ele acreditava na bondade do ser humano, ele acreditava que as pessoas ainda poderiam ser boas, ele acreditava na inocência, naquela inocência de uma mente pura.
Então, gente, o final desse livro ele é arrasador. Esse livro foi um livro. Vamos lá, o livro termina. Eu não vou falar como o livro termina. Então, tem dois final para esse livro. Eu não posso chegar aqui e dizer o que aconteceu. Só posso dizer assim: foi o melhor livro que eu li até agora. E foi o livro mais triste que eu li até esse ano. Eu não sou uma pessoa que chora lendo. O único livro que me levou a detonar as lágrimas, o último livro que eu chorei muito foi Mil Beijos de Garotos. E esse aqui também acabou comigo. Quando terminou o livro, eu fiquei me sentindo sem chão, sem nada. Parece que tiraram tudo de mim. E vamos lá pelas minhas considerações. É um livro maravilhoso. A escrita do Daniel Keyes é maravilhosa. O enredo é muito desenvolvido. Os personagens se encaixam ali na história, tudo bem escrito, tudo bem encaixado. Eu amei o Sr. Donnell. Eu gostei do tio do Charlie. Eu gostei da Alice. A Alice foi aquela professora, aquela amiga, aquela protetora do início ao fim. Eu gostei muito da Alice o tempo todo. Gostei da Faye, das loucuras da Faye, o que ela trouxe para a vida do Charlie, o que ela significou nas descobertas do Charlie. Eu também gostei da Faye. Não gostei dos companheiros de padaria dele, eu não gostei dos caras, mas no final eles se redimiram. Mas eles fizeram muita maldade com o Charlie. O professor Nimor era um aproveitador, um cara que queria fama nas costas do Charlie. O Dr. Strauss era legal, um psiquiatra maneiro, amigo. O Bert era legal também, eu gostei do Bert. Então, ele apoiava o Charlie, ele ajudava o Charlie com os testes, ele ajudava o Charlie a escrever os processos, ele apoiava o Charlie ali no laboratório. Eu gostei do Bert também. Então, gente, é um livro muito triste. O pai do Charlie, ele era um homem que ele via que o filho precisava de ajuda, que ele sabia que o filho era diferente, mas ele não tinha atitude para bater de frente com a mulher. Ele não tinha atitude para ser o pai, para assumir, para falar: olha, nosso filho é especial, nosso filho é diferente, vamos amar o nosso filho pelo que ele é. A mãe do Charlie, gente, que raiva que me deu dessa mulher depois que ela teve a filha. E mesmo antes, como ela tratava o Charlie, como ela queria que o Charlie fosse uma criança normal, como ela queria que ele fazia as coisas normal. E quando ele não fazia, como ela castigava o Charlie. Eu tinha vontade de entrar nesse livro e pegar essa mulher e falar: pô, você não tá vendo? Seu filho é diferente, ele só quer ser amado, ele só quer ser protegido, ele só precisa ser protegido. A irmã do Charlie, quando era criança, ela se ressentia do irmão, porque ela sofreu bullying, gente. A gente sabe como é criança na escola. Então ela sofreu bullying de ser a irmã de um menino especial, as crianças zoavam dela, zombavam dela. Então ela sofria com isso. Então eu não vou ir na adolescência também, porque ela saía, tinha namorado um menino assim deficiente assim. Então tinha todas essas problemáticas na adolescência. Para ela foi muito difícil. Eu até entendi a dor dela porque ela sofreu a dor das crianças, então foi muito complicado. É, o encontro do Charlie com a irmã dele teve revelações surpreendentes, revelações assim que mexeu demais com a história do livro. Então, gente, eu só posso dizer o quê? Foi um livro impressionante que eu acho que todo mundo deveria ler. Esse livro te traz uma lição de vida, uma lição de ser humano, um ser humano que só queria ser visto como um ser humano. Mostra atitudes do ser humano que são imperdoáveis. É um livro marcante. Se você ler esse livro, você nunca mais vai conseguir esquecer dele, porque ele te marca, ele te crava ali. Ele é impressionante. Eu acho assim que todo mundo deveria ler. Ele foi considerado o melhor livro no ano de lançamento e eu concordo e assino embaixo. Dei 5 estrelas lá na Amazon do livro. Eu dei 5 estrelas para esse livro e né, eu dou o meu selo top. As minhas amigas que conhecem que quando eu dou um selo top, top é porque o livro é redondinho. Esse livro é completo. Esse livro não tem cenas muito de humor, porque a única cena bem humorada que você vai rir um pouquinho é a hora que ele solta o Algernon lá dentro da conferência e faz aquele estardalhaço e você acaba rindo.
É um livro intenso, um livro de dor, um livro de aprendizado, um livro de sofrimento, um livro que traz uma criança, um rapaz totalmente deficiente, que ele é deficiente intelectualmente, que consegue virar um dos maiores gênios da história e com um final surpreendente. Então, se você não for fraco para a leitura, se você tem um coração forte e resistência e está preparado para chorar, já coloca uma caixinha de lenço do lado ali e leiam Flores para Algernon, que vale muito, muito, muito a pena. É um livro top, top, minha recomendação para todo ser humano. Então é isso, gente. Se eu for continuar falando, eu vou contar coisas mais do livro, eu não posso. Se vocês curtiram esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações, para que eu possa trazer mais resenhas como essa, trazer mais indicações de leituras para vocês. Então, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!